Em algum momento da sua vida, talvez sozinho à noite ou no silêncio que sobra depois de um dia cheio, um pensamento desconfortável já deve ter surgido. Um pensamento simples, direto, difícil de afastar. E se nada disso realmente importar? Você trabalha, se esforça, aguenta a pressão, resolve problemas e segue em frente, mas aos poucos percebe que esforço não garante sentido. A sensação não é de desespero aberto, mas de cansaço, uma falta de motivação que não se explica apenas com descanso. Daqui a algumas décadas, seu nome não será lembrado. O que você construiu será substituído. O mundo seguirá funcionando sem registrar sua passagem. Esse pensamento não aparece como tragédia, mas como um peso constante, quase silencioso. Você continua fazendo o que precisa ser feito, mas algo começa a faltar por dentro. Chamamos isso de niilismo, a percepção de que não existe um propósito dado, uma missão pré-definida ou uma garantia de que alguém está observando e validando seus esforços. Para muitos homens, essa ideia é especialmente perigosa. Fomos ensinados a avançar, a não reclamar, a sustentar responsabilidades e manter a postura. Então, quando o sentido começa a desaparecer, não falamos sobre isso, apenas continuamos. Alguns homens desistem internamente, mas mantêm a rotina. Outros se entopem de trabalho, entretenimento ou distrações constantes para não encarar o silêncio. Qualquer coisa serve, desde que impeça aquela pergunta de ganhar força. O resultado é uma vida ocupada, mas sem direção clara. Força por fora, vazio por dentro. Movimento constante, mas sem norte. A questão central não é apenas se nada importa. A pergunta mais séria é outra. O que acontece com um homem quando ele passa a acreditar que nada importa? Porque essa crença pode se transformar em uma desculpa silenciosa para a apatia, para a mediocridade, para viver no modo automático. Mas talvez esse pensamento não seja uma fraqueza. Talvez seja um teste. E talvez a ausência de sentido não seja o fim da estrada, mas o ponto exato onde a responsabilidade começa. O niilismo que muitos homens sentem hoje não surge do nada nem é sinal de fraqueza individual. Ele é, em grande parte, um subproduto do mundo moderno. Vivemos em uma época que desmontou antigas estruturas de sentido, mas não ofereceu substitutos sólidos no lugar. O que antes vinha pronto, religião, tradição, papel social claro, agora precisa ser construído do zero, sozinho. Durante muito tempo, o homem sabia o que era esperado dele. Havia caminhos definidos, mesmo que duros. Trabalhar, sustentar, pertencer, deixar algo para trás. Hoje, essas referências enfraqueceram. A promessa era de liberdade, e ela veio. Mas junto com ela veio algo que raramente é dito, a responsabilidade total pelo significado da própria vida. O cérebro masculino, orientado para objetivo, progresso e utilidade, sofre quando não há um para quê claro. Sem uma meta que pareça valer a pena, a motivação se deteriora. Não porque o homem se tornou fraco, mas porque esforço sem sentido percebido se torna desgaste. O corpo continua funcionando, mas a mente começa a questionar se vale a pena continuar empurrando. Além disso, fomos condicionados a medir valor por desempenho, produzir mais, ganhar mais, conquistar mais. O problema é que o sistema nunca entrega a sensação de chegada. Sempre há outro degrau, outra comparação, outro homem aparentemente mais bem-sucedido. Quando a promessa implícita falha, se você fizer tudo certo vai se sentir realizado, o vazio aparece. A tecnologia amplia esse efeito. Somos bombardeados por estímulos, opiniões, estilos de vida e versões idealizadas de sucesso. Isso cria uma confusão silenciosa, tantas possibilidades que nenhuma parece realmente necessária. O excesso de escolha paralisa, e a comparação constante corrói o senso de valor próprio. Nesse cenário, o niilismo surge como uma conclusão lógica, ainda que incompleta. Se não há sentido garantido, se esforço não traz satisfação duradoura e se tudo parece substituível, então nada importa. Essa ideia oferece alívio temporário, ela reduz a pressão, mas cobra um preço alto, a perda de direção. O que muitos não percebem é que esse vazio não é o fim da linha, ele é um sinal, um aviso de que modelos antigos quebraram, mas que algo novo ainda não foi assumido conscientemente. O problema não é a ausência de sentido externo.
O problema é esperar que ele apareça sem escolha, sem decisão, sem responsabilidade pessoal. O problema do niilismo não está na ideia de que nada tem um significado dado. O problema está no efeito prático que essa ideia produz quando é mal interpretada. Quando um homem conclui que nada importa, ele raramente para tudo de imediato. Ele continua vivendo. O custo aparece de forma mais sutil, espalhado ao longo do tempo. É como dirigir um carro potente sem destino definido. O motor funciona, o tanque está cheio, mas não existe um lugar claro para chegar. Você acelera, freia, muda de faixa, mas cada movimento começa a parecer arbitrário. Não há urgência real, nem satisfação verdadeira, apenas desgaste. Outro efeito comum é tratar a própria vida como um rascunho eterno. Se nada importa, então nada precisa ser levado a sério. Compromissos se tornam flexíveis demais, disciplina vira opcional, promessas feitas a si mesmo são quebradas sem grande conflito interno, não porque o homem seja irresponsável, mas porque ele parou de acreditar que suas escolhas têm peso. O custo real aparece nos detalhes do cotidiano, na perda gradual de respeito por si mesmo, na sensação de estar aquém do próprio potencial, na dificuldade de sustentar esforço a longo prazo. Quando tudo parece igualmente irrelevante, a excelência deixa de fazer sentido, o mínimo passa a ser suficiente. Existe também um custo relacional. Um homem que acredita que nada importa se torna emocionalmente distante. Ele evita envolvimento profundo porque, no fundo, já decidiu que tudo é temporário demais para valer investimento. Relações ficam rasas, conversas evitam profundidade, a vida vai encolhendo sem que ele perceba. Talvez a metáfora mais precisa seja esta: o niilismo mal compreendido transforma a vida em sobrevivência eficiente. Você não está destruído, mas também não está plenamente vivo. Cumpre funções, resolve problemas, mantém a rotina, mas algo essencial ficou pelo caminho. Não há orgulho real no que se constrói, porque não se acredita que aquilo tenha valor duradouro. E aqui está o ponto central. O niilismo promete liberdade, mas quando mal usado, entrega a apatia. Ele tira o peso das expectativas externas, mas junto com isso remove o senso interno de compromisso. O homem deixa de se cobrar não por sabedoria, mas por desistência silenciosa. Esse é o verdadeiro custo, não a tristeza explícita, mas uma vida que poderia ser sólida, intencional e respeitável, reduzida a algo funcional e vazio. E o mais perigoso é que isso pode durar anos sem chamar atenção, até o dia em que o homem percebe que passou tempo demais vivendo abaixo do que era capaz. Existe um ponto em que o niilismo deixa de ser um problema e passa a ser uma ferramenta. Esse ponto surge quando o homem para de perguntar qual é o sentido da vida e começa a perguntar algo mais honesto: o que eu faço agora que não existe um sentido dado? Essa mudança parece sutil, mas ela altera tudo. Se nada importa por padrão, então você não está falhando por não encontrar um significado pronto. Ele simplesmente não existe, nunca existiu. O que existia era a ilusão de que alguém, em algum lugar, havia decidido o que tornaria sua vida válida. Quando essa ilusão cai, o choque inicial é inevitável, mas depois do choque vem a clareja. O niilismo otimista começa exatamente aqui, não como negação do vazio, mas como aceitação consciente dele. O universo não se importa, a história não garante reconhecimento, não há juiz final distribuindo medalhas, e justamente por isso você está livre de jogar um jogo que nunca escolheu. Essa liberdade não é confortável, ela assusta porque transfere toda a responsabilidade para o indivíduo. Se não há sentido imposto, então qualquer sentido que exista será resultado de decisão, e decisão exige posicionamento, exige dizer: isso importa para mim, mesmo sabendo que não importa para o resto do mundo. Essa é a maturidade filosófica que poucos alcançam, perceber que o valor não vem da duração, mas da escolha. Um ato não precisa ser eterno para ser significativo, ele precisa ser deliberado, precisa ser sustentado por caráter, não por promessa externa. Quando um homem entende isso, algo se reorganiza internamente. Ele para de buscar validação em sistemas que não entregam mais nada, para de esperar motivação como se fosse um sinal externo.
Ele começa a agir por alinhamento interno, não porque alguém está olhando, mas porque ele decidiu quem quer ser. O niilismo otimista não diz nada importa, então tanto faz. Ele diz nada importa por padrão, então cabe a mim decidir o que vai importar. Isso muda a relação com esforço, disciplina e responsabilidade. O esforço deixa de ser um meio para a aprovação e passa a ser uma expressão de identidade. Nesse ponto, o vazio não desaparece completamente, mas ele deixa de ser um buraco e se torna um espaço onde valores escolhidos conscientemente podem ser colocados, não como verdades absolutas, mas como compromissos firmes. E para um homem, compromisso escolhido vale mais do que sentido herdado. Entender o niilismo otimista é importante, mas não suficiente. Se essa ideia não se traduz em comportamento, ela vira apenas mais um conceito interessante. Para um homem, clareza filosófica só tem valor quando se transforma em ação concreta. O objetivo aqui não é encontrar um grande propósito abstrato, mas construir uma base prática de significado escolhido. O primeiro passo é definir valores operacionais. Não valores bonitos para falar em voz alta, mas princípios que orientam decisões quando ninguém está observando. Pergunte a si mesmo: o que eu respeito em outros homens? Disciplina, responsabilidade, coragem, consistência. Escolha poucos valores e trate-os como compromissos pessoais, não como ideais universais. O segundo passo é abandonar a espera por motivação. Se nada importa por padrão, então agir apenas quando se sente inspirado é uma armadilha. A ação precisa vir antes do sentimento. Disciplina não surge porque algo é significativo. Algo se torna significativo porque você sustenta esforço ao longo do tempo. Fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade, é uma forma prática de criar valor. O terceiro passo é assumir responsabilidade local. Não tente resolver a vida inteira de uma vez. Assuma controle do que está ao seu alcance imediato. Seu corpo, sua rotina, sua palavra, seu trabalho. Um homem que cuida do que está perto constrói ordem suficiente para não ser engolido pelo caos abstrato do mundo. O quarto passo é elevar o padrão pessoal. Se nada importa, então não há motivo para ser medíocre. A excelência deixa de ser uma exigência externa e passa a ser uma escolha interna. Fazer bem feito não porque alguém vai aplaudir, mas porque você decidiu não se tratar com negligência. Esses passos não eliminam o vazio existencial, eles o tornam irrelevantes. O foco sai da busca por sentido e vai para a construção de caráter. E caráter, diferente de significado abstrato, é algo que pode ser exercitado diariamente. Aos poucos, o homem percebe uma mudança silenciosa. A vida não ganhou um grande propósito universal, mas ganhou solidez. As escolhas passam a ter peso. A autoestima deixa de depender de validação externa. O respeito por si mesmo cresce. Não porque o mundo mudou, mas porque ele parou de esperar que o mundo lhe desse razões para agir. Chegamos ao ponto final, mas não há uma resposta definitiva. Porque o niilismo otimista não oferece conforto absoluto, nem promete paz constante. O que ele oferece é algo mais raro: lucidez. A compreensão de que a vida não vem com um manual, um sentido embutido ou uma validação garantida. E que isso não é um erro do sistema, é a condição do jogo. Quando um homem aceita que nada importa por padrão, ele se liberta de uma cobrança invisível que nunca foi justa. Ele para de viver tentando corresponder a expectativas abstratas, comparações intermináveis ou promessas vazias de realização futura. Em troca, assume algo mais pesado e mais honesto: a responsabilidade de escolher quem ele vai ser, mesmo sem plateia. O niilismo otimista não transforma a vida em algo fácil, ele a torna intencional. O esforço continua, o cansaço continua, as dúvidas continuam. A diferença é que agora você não está mais tentando provar nada para o universo. Você está construindo algo para si mesmo. E isso muda a qualidade de cada decisão pequena, repetida diariamente. Ser incrível nesse contexto não significa ser extraordinário aos olhos do mundo. Significa não se abandonar. Significa agir com disciplina mesmo quando ninguém está observando. Cumprir a própria palavra. Sustentar um padrão interno,
Não porque isso garante sentido eterno, mas porque você decidiu que viver abaixo disso não é aceitável. Se nada importa, então cada escolha importa exatamente o quanto você decide que ela importa. E essa decisão não acontece uma vez, ela acontece todo dia. No jeito como você cuida do seu corpo, no jeito como trabalha, no jeito como responde ao desconforto, no jeito como lida com o silêncio. A pergunta final não é filosófica, é prática. Amanhã, quando o dia começar como qualquer outro, sem significado aparente, sem motivação especial, sem garantia alguma, qual será o seu padrão? Você vai usar a ausência de sentido como desculpa para se diminuir ou como espaço para se posicionar? Se nada importa, por que não ser alguém que se respeita? Por que não ser consistente? Por que não ser sólido? A decisão não muda o universo, mas muda o tipo de homem que você se torna dentro dele.